No momento, minha diretora Helena, que podemos agora sim conversar com o meu querido Rodrigo Viga. Está presente? Olha o homem aí, bem posicionado como sempre. Fala, meu querido Viga. Conta um pouco para a gente sobre o clima, questão da prevenção, das táticas de segurança aí que foi feita para poder receber um evento dessa relevância. Como é que você está, meu irmão? Obrigado pela presença. Você é o nosso G, né, meu caro Marinho? Nosso G de garoto, nosso G Magazan, né? Bom dia pra você, pro nosso ouvinte. Eu tento falar sério contigo. Tu gosta, né, Marinho? Eu tento falar sério contigo, você parte pra esculhambação, mas tudo bem, vai que é sua que vai ter truco. Beleza. Mas você é G também de grande amigo, tá? Boa. Fica tranquilo. Agora sim, para valer, né? Um bom dia para você, para o nosso espectador internauta da Jovem Pan. Vários bloqueios, várias medidas de segurança adotadas desde a chegada dos chefes de Estado, né? Alguns chegam mais cedo, no final de semana. Lamentavelmente tivemos aqui... o karma é inevitável, né? Deu aqui a alfinetadazinha, infelizmente tivemos aí uma queda no link do Viga, mas que a gente está fazendo de tudo aí para já restabelecer e ouvir de quem está lá sentindo a atmosfera presente nesse momento importante da diplomacia global. Enquanto isso, seguiremos aqui repercutindo tudo e mais um pouco. Meus amigos, em termos dessa questão, não sei se vocês viram nessa questão da estratégia anti-drone também, que foi criada ali para trazer toda a segurança possível para essa discussão, para esse momento, para esse evento. Como é que vocês estão vendo? Não, com uma postura cuidadosa e necessária do governo brasileiro, né? Da Polícia Federal. A gente sabe que os ataques terroristas, né, desses bandidos criminosos, como o Palumba gosta de colocar, né, vem de toda forma. Então, é muito melhor se precaver nesse caso. Se você me permite, claro. Breve interrupção, Pepe, meu querido. Nosso Pepezinho está de volta aqui no nosso Morning Show. Estamos de volta para vocês também que estão nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez é o G20. Pontapé inicial foi dado pelo presidente Lula, todos os principais chefes globais, um momento ali, um terreno fértil para todo tipo de leitura corporal, de quais são os cumprimentos, se o pessoal ali dá uma exaltada, como é que eles estão lidando, interagindo um com o outro. Vai que é sua, Pepe, você estava dizendo. Não, eu estava colocando que é uma postura cuidadosa e necessária e obrigatória do governo brasileiro, pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas, né? A gente está lá, é um complexo, né, que ajuda, né, a combater os drones que podem ser usados para cometer qualquer tipo de crime. E eu queria só colocar um ponto, né, que infelizmente no Brasil não há uma política de segurança pública cibernética, né? Então esses crimes, por exemplo, acontecem também muito por conta da estrutura de internet, da estrutura... Por exemplo, se os bandidos acabasse a luz do lugar que está tendo o G20, já seria um ato completamente absurdo. Então, nós temos que pensar, além da questão de instalar uma central antidrones, pensar também na política de segurança cibernética no Brasil. O PP está certo. Ah lá. Eles investem muito pouco nas delegacias de combate a crimes virtuais, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil. Não tem efetivo suficiente. E uma segurança com um evento como esse não acontece da noite para o dia. São meses de reuniões. Você faz o trajeto várias vezes. Eu trabalhava no grupo de operações especiais. Eu me lembro quando um presidente ficou hospedado aqui em São Paulo. Quarteirões são fechados, porque é um homem que pode ser morto a qualquer momento. Tem inimigos mundiais. O nível de blindagem dos carros desses consulados é maior do que o permitido na lei brasileira, mas como o consulado é a extensão do território, eles podem trafegar com esses carros. Ou seja, não é uma coisa muito simples. E não envolve só a Polícia Federal. Envolve a Polícia Civil, a Militar, envolve a Guarda Civil, muitas vezes, que faz o entorno. É realmente um sistema de segurança muito bem organizado. E esse sistema antidrones é muito salutar, porque hoje em dia o crime ele está agindo à distância. O que é agir à distância? É você, por exemplo, colocar uma bomba num drone e ficar controlando ele a metros, quilômetros de distância até pousar onde você quer e explodir. Então é muito bem-vinda essas tecnologias, mas o PP tem razão. Hoje eu estou concordando bastante com ele. Infelizmente, a gente não tem uma política de combate a esses crimes cibernéticos que acontece todas as horas, todos os momentos. Não é só crime de ameaça, não. Grandes atentados, muitas vezes, são articulados aí pela internet. E a gente vem na esteira de alguns atentados chocantes contra líderes mundiais. Tudo bem que o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, já estava fora do mandato dele, foi assassinado. Um dos principais candidatos ali à presidência equatoriana, também no auge da campanha, assassinado ali a sangue frio. A gente viu a situação com Donald Trump na Pensilvânia, no auge da corrida eleitoral para a presidência americana, dentre tantos outros temas dele. Né?
E sobre isso, sobre esse aparato de segurança, as táticas que são essenciais, Palumbo, para eventos dessa dimensão. Um pouco a partir da tua experiência também, em cima do que você acabou de trazer. Do Trump houve uma falha. O que tem? Ali foi uma falha do avançado. O que é o avançado? Todas as vezes que uma autoridade do porte de um presidente da República, um governador, vai em determinado local, por exemplo, Tarcísio veio aqui dar uma entrevista na Jovem Pan, o governador do estado de São Paulo. Ele não simplesmente pega o carro dele, a escolta dele, e vem até aqui e para aqui. Não é assim que funciona. Horas antes vem equipes, fazem uma varredura do local, ficam agentes espalhados ali sem perceberem que são policiais, falam assim, pode vir que está tranquilo, se tiver qualquer imprevisto, eles cancelam na hora a vinda do governador. Num evento como esse, desse porte, também é feito um avançado. Ali tem seguranças do mundo inteiro. Cada presidente traz sua equipe de segurança. Quando eles entram ali, que é um ambiente teoricamente mais seguro, eles ficam mais tranquilos. Mas a segurança é 24 horas, eles têm que ficar nesse sistema de vigilância o tempo todo. Afinal de contas, quanto que vale a cabeça de um presidente americano, por exemplo? Já pensou? Se acontecer isso no Brasil, já é chato quando tem um crime envolvendo uma escolta de uma delegação brasileira. Ainda bem que foi da delegação brasileira. Já pensou se fosse de outro país? O escândalo seria muito maior, porque tudo que está acontecendo nesse exato momento aí está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, quando tem um roubo, aparece, quando tem um furto, aparece. Espero que não aconteça com nenhum desses integrantes aí que vieram para o Brasil. Agora, o fato é que o Brasil também já é um destino bem relevante nesse circuito global de mega eventos e das principais convenções diplomáticas mundo afora. Vem desde a Rio 92, acelerando na linha do tempo, Copa do Mundo e Olimpíada nem se fala. Então, com certeza, o Brasil já deve ser até referência em algum grau de como, baixar a bola e criar um trajeto seguro no meio disso tudo. O único problema é que aqui no Brasil, o PP falou da violência da França com o Brasil. Não, lá você tem o batedor de carteira. Você não tem lá na França bandidos armados de fuzil ali na porta de uma comunidade, igual a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Então é bem complicado. E o tiro de fuzil de um 762, ele acaba entrando num carro blindado. Exceto se for o nível mais elevado, que aí consegue segurar, inclusive alguns artefatos explosivos eles conseguem segurar também. Mas isso não tem aqui para a população de forma geral. Então não dá para comparar o tipo de violência num país que tem 40 mil assassinatos por ano com o da França, com o da Itália, com o da Inglaterra. É incomparável. Lá você vai ter sua carteira batida e no máximo vai acontecer isso. Dificilmente vai ter um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como acontece todos os dias nesse abençoado país. Mano Ferreira, sua expectativa olhando adiante. Não, eu achei interessante que acabou de surgir na tela a ex-presidente Dilma, né? Olha só, tu ali aparecendo. Da delegação brasileira dentro desse G20. Olha lá. Temos as imagens aí de novo? Põe na tela aí, velho. Põe na tela aí. Temos? Daqui a pouquinho estamos tentando aqui já a presidente do Banco dos BRICS, que fique claro, né? Exatamente. Olha ela aí. Olha aí. Com um belo paletó rosa-choque, ali nossa... Não é tão comum você ter uma ex-chefe de Estado participando da equipe de assessoramento, né, de um atual chefe de Estado. Então, acho que é... O pretexto, com certeza, é porque ela está com esse cargo oficial de presidente do Banco dos BRICS, aí que ela está desempenhando essa função, teve com o próprio Putin recentemente ali no Kremlin, né, e está desempenhando essa função. Deve ser o que está justificando a presença dela ali, não por ser a companheira Dilma de sempre. Minha cara, Jess, o que você achou? Acho que você não gostou muito, não. Tá com a cara de poucos amigos? Assim, é porque no final das contas, aí vem uma disputa em qual a posição dela aqui, né? Como bem ressaltado, ela é presidente do Banco dos BRICS, embora tenha sido presidente do Brasil. E aí, quando a gente olha para o posicionamento ali de assessorar um presidente da República, sendo que ela é presidente de uma entidade ali que acopla vários outros países, não sei se é tão apropriado. Mais uma vez, vejo como um erro assim, essa assessoria da Dilma ao presidente Lula ali nos comentários e tudo mais. Mas indo nesse ponto que a gente tem aqui também da questão dos drones e do risco de segurança, né? Essa é uma iniciativa que a Polícia Federal está tendo com vários gabinetes de segurança, inclusive com o GSI. Eles contrataram uma arma de longo alcance que conseguiria derrubar um drone. Ele monitora 14 quilômetros e ele derruba a mais, assim, até
até 2 quilômetros ele já faz o dispositivo cair. Mas o que é interessante quando a gente olha para essa legislação? O Brasil tem uma política, quando a gente olha para drone, muito frágil. Então, quando a gente compara você e ter um drone em casa, se você for para a Europa, você vai ter que fazer um registro do uso, você vai ter que preencher vários protocolos. Mas aqui no Brasil, não. Aqui é bem simples. Aqui, você, dependendo da altura, você tem que avisar também. Claro. Você não pode simplesmente levantar voo ali no Campo de Marte, que é o aeroporto aqui em São Paulo, é um aeroporto menor. Você não pode simplesmente levantar um drone lá e sair andando. Você tem que avisar, inclusive, as autoridades. Aí sim você pode ou não sobrevoar, dependendo da autorização deles. Mas nem todo drone é registrado. Aqui você compra o drone pela internet, você compra, faz um cursinho e sai pilotando. Realmente, a Jess tem razão. Fazer cursinho é fácil, é tão intuitivo. É tão intuitivo usar o drone, ninguém precisa fazer cursinho. Não, e lá na Europa, dependendo do ponto turístico ali, você vai e levanta, você não levanta o drone. Aqui não, aqui você for ali no Cristo Redentor e quiser colocar seu drone, você vai. A restrição é que o Palumbo falou, dos aeroportos. Então, o risco desses aparelhos aqui no Brasil até é agravado. No momento que a gente vai seguir aprofundando essa discussão aqui, os tipos de métodos de segurança, as táticas, o tipo de planejamento envolvido, para o Brasil, que está com todos os holofotes da diplomacia e da mídia global voltados ali para o Museu de Arte Moderna, um momento e tanto, né? A cada segundo nós estaremos sendo julgados aí pela nossa performance enquanto anfitriões, o fato é esse, e realmente o Brasil tem que corresponder à altura. Até o momento, pelo visto, tudo transcorrendo conforme ali as expectativas. Tudo certo, 11h38 por aqui no nosso Morning Show. Um momento aqui mais do que especial para você, aquela dica esperta. Porque olha só, a Black Friday da New Cursos é uma oportunidade que muitos esperavam para investir em si mesmos. O pessoal realmente perde isso de vista de vez em quando. Tem a baita oportunidade agora de ouro para vocês que eu vou estar trazendo nesse momento. Isso porque, olha só, os alunos podem garantir até 80% de desconto no curso Engenharia da Persuasão do nosso mestre Ricardo Ventura e também aprender a se comunicar de forma eficaz. Ele vai te dar todas as dicas, os gatilhos e a maneira de realmente performar bem nessa frente. Também é possível se inscrever, tá? Na trilogia Toro de Ouro com Vai Torinho, Pablo Spire. Tem de tudo e mais um pouco sobre economia, traz de forma bem acessível e também fácil para vocês descobrirem os segredos do mercado financeiro, né? Então, não se esqueçam, há muitos outros cursos ali disponíveis para vocês no site da New, N-I-U, da New Cursos, e que estão lá todos prontos para transformar a sua carreira realmente e levar vocês a outros patamares profissionais. Então, sem pensar duas vezes, hein, gente? Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br, que lá tem todo um cardápio mais do que variado para você investir em si mesmo e ficar na boa como vocês merecem. Beleza? Vamos partindo para um rápido break para todo mundo sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta daqui a pouquinho para vocês. E agora só, vamos novamente para o Rio de Janeiro tentar aqui contato com o Rodrigo Vigan, que novamente estará trazendo todas as atualizações, está ali imerso nesse momento importante, ali sendo testemunha ocular de todos esses primeiros movimentos. Fala para mim, Vigan, agora sim. Segunda tentativa, vai que é sua, meu bom. Agora, obrigado, Marinho. Tem bloqueio de segurança, mas tem bloqueio também de sinal de internet. Impressionante, né? Não sei se muita gente utilizando ou a infraestrutura não está atendendo a demanda, está deixando literalmente a desejar. Então, vocês falaram agora há pouco, eu estava ouvindo atentamente, sobre esse departamento, essa central antidrones inaugurada pela Polícia Federal nessa segunda-feira, para proteger aqui onde a gente está, né? Na região da Marina da Glória, para proteger também Baía de Guanabara, Aeroporto Santos Dumont, Aterro do Flamengo e Copacabana. Quem conhece bem o Rio de Janeiro está sendo surpreendido de alguma forma, porque foram colocadas grades no trajeto dos hotéis onde estão hospedados os líderes, chefes de Estado que estão participando aqui da reunião de cúpula no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É todo um protocolo, não tem aquela famosa área de lazer em feriado em domingo, viu, Marinho? Tem muita gente que disse que para acessar a praia, por exemplo, do Flamengo, nos primeiros dias da garantia da lei da ordem, precisou apresentar documento de identificação para acessar áreas públicas, tudo por conta desse grande esquema de segurança que está sendo montado. O deslocamento do Biden aqui no Rio de Janeiro tem direito até a FBI, CIA, helicóptero monitorando do alto o deslocamento do presidente norte-americano. Outro detalhe que me chamou bastante atenção, viu, Marinho, dentro das curiosidades, é o fato que tem uma claque da China, da delegação da China. O presidente Xi Jinping chegou num hotel ali no Leblon, Sheraton, na noite desse domingo, já tinha lá o pessoal com a bandeirinha acenando para o Xi Jinping.
e durante todo o trajeto ali de Botafogo, Aterro do Flamengo, até a chegada aqui ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, muitos grupos de chineses com bandeiras da China acenando, esperando também a passagem do líder chinês. Agora, está acontecendo aqui os primeiros trabalhos dessa reunião de cúpula e lembrando que na abertura o presidente Lula falou sobre a declaração, né? Ele declarou oficialmente essa aliança global contra a fome, uma iniciativa, uma bandeira daquele tripé montado pelo Brasil para essa reunião do G20, para a presidência do Brasil à frente do G20. O que eu pude apurar até agora é que vai ser criada uma espécie de secretaria dentro da FAO, que é o braço para a segurança alimentar e também agrícola dentro da ONU, e esse vai ser o órgão que vai reunir e congregar todas essas iniciativas dessa chamada Aliança Global contra a Fome. Então, em tese, esses recursos que vêm de fundações públicas, privadas, ONGs, instituições e bancos vão perpassar por essa secretaria dentro da FAO para que seja combatida, como disse o presidente Lula, essa chaga global. São 733 milhões de pessoas em segurança alimentar, passando fome, mas os números que eu ouvi de próprios representantes aqui da ONU Habitat, apontam já para 1 bilhão de pessoas sem a segurança alimentar e 350 milhões de pessoas vivendo em condição de rua. O que eu pude apurar também, viu, Marinho, é que já estava... Apesar de ter fluído um pouquinho, novamente tivemos aqui só um breve soluço técnico, mas o nosso Rodrigo Viga está presente, firme e forte, diretamente do Museu de Arte Moderna, ali claramente no espaço reservado à imprensa, não só brasileira, mas internacional. Tá a disputa ali acirrada ali pelo sinal da Wi-Fi, mas tudo bem, tudo bem. Deu pra gente entender um pouco do contexto todo que está envolvendo esse baita momento para a diplomacia global. Sua impressão, Mano Ferreira? O meu lamento é que o governo Lula é um grande remake da primeira passagem de Lula pela presidência, né? E isso que a gente já verificava nas políticas públicas domésticas, a gente também acaba verificando na sua diplomacia. A pauta da fome é claro que é importante, é claro que é relevante, mas já estava no nosso rol diplomático desde a primeira passagem de Lula na presidência. Perdemos uma oportunidade de ampliar esse marco. É isso aí, Mano Ferreira com a palavra, e nós seguimos a todo vapor aqui com o Morning Show, de volta também para todos os nossos ouvintes, os ouvidos atentos aqui, ligadaços na Rede Jovem Pan de rádio, sintonizados na sua dose matinal de informação e entretenimento. O tema da vez é o G20, vai dar o que falar, muito além de qualquer acordo diplomático, posicionamento estratégico a nível global, nesse tabuleiro geopolítico tão quente que a gente está diante, né? É um terreno fértil, é um prato cheio para todo mundo que se presta ali o papel para fazer a leitura corporal e essa interação de diferentes personalidades tão grandiosas como esses diferentes chefes de Estado. Faltou alguma cena ali que você talvez gostaria de ter visto, PP? Algum encontro particular entre dois outros presidentes ali que você acha que poderiam protagonizar alguma cena curiosa? Não, eu não vi nada assim eu também não imaginava que fosse ter nenhuma cena curiosa no G20. O G20 normalmente é bem cuidadoso, as pessoas estão pautadas, né, são bem educadas, não tem nenhum tipo de saia justa, normalmente, no G20. Eu concordo. Uma que é clássica, me perdoa, é a própria Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, com o presidente francês Emmanuel Macron, que ela adora alfinetar ele, e ele já tem aí um longo histórico de ruídos e alfinetadas e sempre... E ela que é uma pessoa bem italiana, bem a caráter dos italianos, ela é bem expressiva ali com o rosto dela, ela sempre revirando os olhos com o Macron, sempre interessante o encontro desses dois, por exemplo, né? Por exemplo, mas eles se reúnem o tempo inteiro lá na Europa, né? Não é nada normal. Mas ficam se bicando. Agora tem um ponto que eu acho interessante, Marinho, por que as pessoas gostam de ganhar o tempo inteiro, né? Por que as pessoas acham que colocar uma proposta, né, que tem adesão de todo mundo, né, e é uma proposta que é fria, porque está sendo requentada dos governos Lula anteriores, seria um ganho para a diplomacia brasileira e seria um ganho para o G20. Muitas vezes, quando você põe uma proposta e faz outras pessoas pensarem, outros países pensarem, e essa proposta perde, na minha opinião, pode ser uma vitória também, né? Eu lembro do Darcy Ribeiro, que tem uma frase muito boa, que ele falava o seguinte: gente, eu lutei minha vida toda para criar uma educação pública de qualidade para todos os brasileiros. Perdi. Eu lutei minha vida toda para emancipar o povo brasileiro. Perdi. Eu lutei minha vida toda para criar uma universidade pública de qualidade. Perdi.
eu não queria estar do lado dos vencedores. Então, às vezes, quando você alça uma bandeira, né, mesmo sem ganhar adesão das outras pessoas, isso, na minha opinião, é uma vitória diplomática, sim. Né? Você perde naquele momento, mas a sociedade evolui e pode aderir àquela proposta que você lançou lá atrás. E lá atrás você é tido como vencedor, é tido como inspiração para as gerações futuras, para as pessoas que vão estar no G20 futuramente. Então, na minha opinião, o Lula deveria radicalizar, no bom sentido, né, no seu discurso no G20 e na sua presidência, que vai terminar em novembro, né? Não, eu tenho fortes discordâncias com o PP nesse tópico aí. Porque quando a gente olha... É disso que o Brasil gosta. Não, porque quando a gente olha para a radicalização em outros momentos, a gente vê uma consequência política gigante para o Brasil. E não é uma consequência positiva. A gente depende de ter boas relações comerciais com diversos países. Então, vamos... bom sentido. Entendi o bom sentido. Eu até coloquei entre vírgulas para evitar esse tipo de comentário. Não, mas o tipo de comentário se enquadra mesmo entre o seu e entre vírgulas. Porque se a gente pega um tópico como o Lula falando em Paris sobre a questão climática, ele foi muito categórico em atacar os países mais ricos, que não gostariam desse tipo de postura quando você é um anfitrião. Quando a gente olha para tópicos como as guerras, como a questão da Ucrânia ou a própria questão na faixa de Gaza, existe uma discordância gigante entre os vários países presentes. E quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa que a gente está recepcionando um evento e que a gente já tem rusgas na nossa diplomacia recente por situações que aconteceram recentemente, é fundamental que ele faça esse tipo de papel. Vocês acharam blasé o discurso dele? Eu prefiro um discurso blasé que não gere rusgas do que um discurso super empoderado de uma lógica muito ideológica, muitas vezes, ou com um posicionamento muito forte que acaba, de fato, fragilizando o Brasil num cenário que ele está recepcionando o G20. São os 19 países mais importantes em termos econômicos. É 85% da lógica econômica global. Mais União Africana, mais União Europeia. Então, assim, as divergências em outros tópicos poderiam atrapalhar o posicionamento do Brasil. Então, eu quero um Itamaraty que seja mais neutro, sim, em relação a várias temáticas que a gente tem sido muito incisivo e tem criado rusgas internacionais. A sua premissa tem o erro que você coloque toda postura propositiva, ela naturalmente gera rusgas. Eu consigo identificar e ver, por exemplo, que é possível você ser firme, você levantar uma bandeira que a maioria das pessoas dos países concorde com ela sem gerar rusga. Sem gerar rusga. Ele não precisa falar de guerra. Você até colocou 2 temas, por exemplo, que são realmente temas polêmicos. Guerra e qual foi o tema que você colocou? Esqueci agora. Guerra e meio ambiente. Guerra foi um deles, né? É claro que guerra vai gerar rusga. Então não fala sobre guerra, mas fala sobre meio ambiente, fala sobre economia verde, fala sobre bioeconomia. Entendeu? E a forma de falar. Claro, é a forma de falar. Né? A forma de falar. O que não dá é para ser bundão. O que não dá é para gostar de água morna, né? Ou você é frio ou você é quente. Morna não muda nada, não muda mundo, não muda nada. Então, na minha opinião, o Itamaraty deveria sim ter radicalizado, vírgula, no bom sentido, sem entrar em pautas que causam rusgas, porque, na minha opinião, eu faço isso o tempo inteiro, não caso rusga com ninguém, né? Mas coloco as minhas ideias aqui e por aí vai, né? E isso não mudou nada. O discurso não mudou nada no G20. A palavra não é radicalizar. Poderia ter ousado, poderia ter trazido um pouco de qual é o papel que o Brasil deseja ocupar no mundo. E claro que a liderança do combate à fome é um ponto importante. Ele poderia ter deixado isso no discurso, mas dado que já é um aspecto consolidado da imagem dele mesmo, Lula, como líder, e do próprio Brasil ao longo dos últimos anos, nós poderíamos ter agregado nesse discurso a questão da pauta ambiental, ainda mais porque iremos sediar no ano que vem a COP30, que é o espaço de negociação da diplomacia ambiental. Então poderíamos ter introduzido esse tema, inclusive como um aspecto preparativo, né, que ajuda a ampliar a importância dessa pauta para o Brasil. Pela lógica da Jazz, então vamos cancelar o COP30. Não, pelo amor de Deus. Se a agenda é climática, se a agenda é climática, pode gerar rusga com outros países. Não, mas olha o espantalho. A COP30. Deixa a Jazz falar, concluir, então a gente segue adiante. A COP30, ela tem a COP30, ela é sobre meio ambiente. E aqui a gente tem o G20, que é sobre várias outras perspectivas, principalmente econômicas. Vamos supor que ele começa a falar sobre meio ambiente. Qual é a postura do presidente Lula sobre meio ambiente? Extremamente
agressiva no sentido, assim, de crítica aos países mais ricos. Então, obviamente, ele não ia se desvirtuar dessa postura. Você tá errada. Ele ia ter essa postura que é a mesma postura que ele teve em outros eventos, tá que é criticar os errada. países mais ricos. Então, assim, sinceramente, eu prefiro menos ousadia pro Brasil, porque ousadia também cria caos pra nossa diplomacia. Ousadia é bom, ousadia é bom, ousadia não é problema, né? E desculpa, você tá errado, a pauta do G20 são os 3 pontos, né? A pauta do G20, quando o Lula e o governo brasileiro assumiu o G20, ele colocou os 3 pontos da agenda, e um dos pontos era realmente a questão climática. Falando da identidade. Então, é claro que essa é uma questão importante para o Brasil. Ainda mais considerando que o Brasil vai receber a COP30. Né? Muito diferente. Meus amigos, se vocês me permitem, eu só quero trazer mais um ingrediente aqui. Afinal de contas, nós trouxemos aqui mais cedo no nosso programa a oportunidade de ouvir nossa querida audiência, a partir das impressões deles, desses primeiros movimentos. E a gente lançou a pergunta no nosso site, www.jovempan.com.br, e a pergunta do dia foi se você, do outro lado, do rádio ou da tela, acha que encontros como o G20 são realmente úteis. Vamos ver o que o pessoal disse? Um inequívoco 91,7% dizendo que não, de jeito nenhum. Enquanto meros, me ajuda aí, 8,3% dizendo que sim. Bom, eu acho que isso acende, de certa forma, uma impressão que o grande público tem, né? De modo geral, vendo que talvez há uma grande... Claro que quando você vê os líderes e chefes de Estado, naturalmente que alguma consequência vai ter na relação entre os diferentes estados. Povo, eles estão ali conversando, indo para o hotel e não vai virar absolutamente nada. Essa é a linguagem do povo. É a linguagem do povo, ué. Não vai virar nada. A questão, é exatamente isso. A questão é o batalhão de assessores dessa elite tecnocrata global que fica... enfim, só para, de alguma forma, inflar os próprios egos, propondo esses... Sempre transitando entre a mídia, a burocracia global, fóruns internacionais, com um bando de pastel de vento. E que pouca decisão, na prática, é realizada. E muita ali massagem do próprio ego, discussões, enfim, verborrágicas, muito técnicas, que na prática, o povo está aí para provar. Que não vê muita... aplicação de fato do que é discutido. A crítica é válida, mas a gente não pode perder de perspectiva que a construção de instituições, a construção de soluções e a construção da paz não é um dado da natureza. Exige trabalho. Um mundo que não se encontra, que não tem uma mesa de negociação como a do G20, acaba gerando mais guerras e mais conflitos. Então, é melhor que a gente tenha um ambiente de diálogo, mesmo que esse diálogo não seja o mais produtivo como nós gostaríamos, do que não haja esse ambiente. Então, no mínimo, isso a gente precisa ter em conta. É importante que reuniões como o G20 aconteçam. Tendo isso como premissa, aí a gente precisa pensar como tornar esses encontros mais produtivos. Mas eu queria ouvir só o Palumbo aqui, que estava dizendo, só complementando aqui, já te ouço o PP também. Na tua opinião, é esse vazio intelectual posando de propósito? Você acha que é muita vaidade para pouca resolução e resultado? A resposta está aí na enquete da Jovem Pan, né? É o que o povo pensa, que não vai virar absolutamente nada, que eles vão lá ficar conversando, falando, e na prática, nada. É o povo falando. É um palco indispensável para quem quer parecer útil, mas na prática não é, Pepe? Não, se for para esse caminho que a Jazz defende, né, do açúcar, né, a reunião do G20, hoje, discutir questões importantes, mas que todo mundo aceite, né, como o combate à fome, realmente não vai dar nada o G20. Né? Se a gente não tiver realmente ousadia, a palavra que o Mano colocou melhor que a minha radicalização, realmente o G20 não vai servir para absolutamente nada. Então, a nossa audiência está completamente certa. Né? E depois desse discurso do Lula, eu estou com elas. O G20 não vai dar em nada. Né? Até porque todo mundo é a favor de combater a fome globalmente. Né? Todo mundo é a favor. Eu sou a favor também de combater a fome globalmente. Né? Agora, você ajuda muito nesse sentido. Se a gente não conseguir chegar e avançar em outras agendas, mesmo contraditórias, aí realmente, para que tem algo multilateral? Para enfeitar e bater palminha, receber chefe de Estado do mundo inteiro, bater palminha e tomar uma cerveja depois, comer coxinha, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu gosto que os ouvidos não são fortes, o paladar é o forte nesse ponto do PP. Porque eu não estou falando que todo mundo lá deve ter esse tipo de discurso. Eu estou falando do anfitrião do evento e quais são os cálculos aqui. Vocês estão numa lógica Neymar, que é a ousadia e a alegria. Chega lá, Lula. Uma breve pausa aqui. Presidente, a gente vai concluir aqui só a falar da Jess, não sei antes, lamentavelmente nos despedimos de todo mundo que nos acompanhou aqui, nossos ouvintes queridos, na Rede Jovem Pan de Rádio. Às 10 horas da manhã, Morning Show está de volta para vocês. Tchau!
E olha só, Jess Peixoto, palavra sua, concluído. No final das contas, o G20 é uma reunião que fala muito sobre as determinações dos países. E tem muito conflito, tem muita discordância, como vai ter no caso da Argentina. A Argentina que também não assinou aliança contra a fome. Aí. Então não há só concordância em tudo que se trata Ainda aqui. bem, né? Mas não é sobre o problema, Pepe. É sobre a reunião e sobre o anfitrião. Você quer tratar como se eu estivesse falando que para todo mundo ficar neste assunto. Não, obviamente, os outros tópicos vão ser tratados. Há menos de 2 semanas aconteceu a COP29, que falou só sobre meio ambiente. Então, assim, é sobre uma escolha quase editorial e estratégica por parte do governo brasileiro. E aí eu prefiro um governo mais contido para não cair no risco de ameaçar um evento que nós somos anfitriões. Então, sobre tem 3 bandeiras que foram colocadas sobre diplomacia, mas ele não tinha todo o tempo do mundo. Então, e mesmo assim, eu concordo com a audiência. No final das contas, muitas das vezes o G20 não dá em nada. As resoluções não vão para frente. Vaidade travestida de propósito? Superficialidade travestida de profundidade? Eu acho que muitas das vezes sim. É sobre passar uma imagem para o seu país. É o Macron falando com os agricultores franceses nessas reuniões para conseguir mais adesão ao seu partido e aos seus grupos. É totalmente, muitas vezes, sobre o que se vê na imprensa global. É isso aí. Como manda o manual, já vamos concluindo o nosso Morning Show. Antes de